Campo e Batom no ar, começando o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e trago neste programa convidados e convidadas para ensinar, para mostrar e para aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, youtube.com/radiopress, facebook.com/radiopress, liga também no Facebook do Campo e Batom, e se você quiser escutar a gente no carro, é só clicar no Spotify. Hoje a gente vai falar sobre um tema atual e que tem tudo a ver com sustentabilidade, meliponicultura. Por isso chamamos meliponicultoras, né? Uma palavra inovadora e que também nem existe no Google. Eu estava pesquisando hoje de manhã e difícil o Google aceitar essa palavra, olha só. E comigo vão estar duas especialistas no tema. A gente vai receber direto de Belterra, no Pará, para o bate-papo, a fundadora da EiroSul, que deve estar chegando daqui a pouquinho, deve ter tido algum problema na internet, mas daqui a pouco ela está aqui com a gente, a Adicleia Pereira Pires. E também começa o programa aqui com a especialista no tema, também vice-presidente da Câmara Temática do Mel do Estado do Ceará, doutora em zootecnia na área de abelhas e polinização, direto de Queiroz, Ceará, a presidente da Associação Cearense de Meliponicultores, da Acmel, Yara Menezes. Bem-vinda ao Campo e Batom, Yara. Obrigada. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Bárbaro, me conta uma coisa, o que é a meliponicultura? Vamos começar do básico. Que mundo é esse dessas abelhas sem ferrão? Então, a meliponicultura, ela é bem simples, ela é a criação racional do que a gente conhece como abelha sem ferrão, né? Que são aquelas abelhas do grupo dos meliponíneos, aquelas que não ferroam, e que são as verdadeiras abelhas brasileiras, né? A com ferrão, ela é uma abelha exótica, e essas são as verdadeiras abelhas brasileiras, as nossas meninas aí. E são diversas espécies, 243 espécies no Brasil, então tem muita coisa para trabalhar dentro da meliponicultura aqui no Brasil. E existe mundos diferentes dentro da meliponicultura. Tem gente que cria para pet. O que é meliponicultura pet? Sim, a gente hoje consegue aqui no Brasil separar a meliponicultura em 3 grandes mundos diferentes. A meliponicultura tradicional, que geralmente ela é bem pouco tecnificada, então é mais uma questão cultural mesmo, e essa é predominante no Brasil ainda hoje. A gente tem a meliponicultura profissional, com grandes produtores em larga escala, com manejo bem mais profissional, com tecnologia, com inovação. E a gente tem também a meliponicultura pet, ou robista, que vem crescendo muito nos últimos anos, que tem muito a criação em centros urbanos, que são aquelas pessoas que criam 2, 3 colônias, assim, pelo prazer de acompanhar e de repassar o conhecimento das abelhas. Então, são 3 mundos bem diferentes, mas os 3 se encaixam muito bem dentro da meliponicultura. E os ouvintes estão escutando aí o ventinho atrás da Yara, que está no meliponário dela, né? Aí no Ceará mesmo você está na universidade, Yara, onde é que você está? Está mostrando aí as casinhas das abelhas. Que espécie você está criando aí? Esse daqui é um meliponário urbano que a gente trabalha no centro de Aquiraz, que é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, e aí ele tem essas características de meliponário pet, robista, né? Então são poucas colônias, algumas espécies aqui da região, todas de ocorrência natural aqui da região. Então a gente tem a jandaíra, conhecidíssima jandaíra, que é a 3ª espécie mais criada nas Américas, é a espécie mais criada aqui no Nordeste. A gente tem aqui a moça branca, a gente tem a manduri, que é uma melípona pequenininha, muito bonita também. Então, a gente tem algumas espécies nesse meliponário urbano que tem essas características de ser mais pet mesmo. Vocês veem as caixinhas coloridas, tudo enfeitadinho. E essa também é uma característica do meliponário urbano. Que máximo, muito bom. E com a gente, chegou agora há pouco aí a Adicleia Pereira Pires. Bem-vinda ao Campo e Batom, Adicleia, a especialista em mel e meliponicultura. Tudo bem? Nossa, tudo bem, obrigada. Tá tendo um problema de internet, mas já resolvido, viu? Quem está no campo sabe bem como é que funciona a internet ou não funciona. Mas, Adicleia, a tua especialidade, né, como zootecnista, como especialista também nesse tema, é o mel. Você cria as abelhas sem ferrão para produção de mel. Conta pra gente como é que é esse processo. É igual ao processo da Apis?
Não, totalmente diferente. Eu entro no eixo que a professora Yara falou, da meliponicultura profissional. Aí eu trabalho com espécies, né? Designamos 6 espécies para trabalhar mel com terroir amazônico. Aí a pessoa escolhe a espécie de abelha, o local geográfico que ela quer degustar aquele mel, que ela quer consumir aquele mel. Por exemplo, o mel da área de várzea, uma área alagada, mel de Jandaíra, ele é totalmente diferente de um mel da área de terra firme, mesmo sendo da mesma espécie. Então, esse é o nosso carro-chefe, trabalhar com essa diversidade da localização geográfica e de espécies diferentes de abelhas. Hoje trabalhamos com 6, uruçu boca de renda, jandaíra, uma escaptotrigona, que é a xantótrica, aqui, que é, nós chamamos de canudo amarelo. Tem uma que é bem interessante, o nome dela, o pessoal da tradicional, popular, né, deram de pinto caído, ou pinto de velho, que também é uma escaptotrigona. E assim, aí cada mel vem com uma história, vem com um mais ácido, outro mais suave, outro com a cor mais escura. Então, nós observamos que as pessoas compram mel como se fosse um vinho. Elas vão escolhendo já a partir do seu... vai adquirindo umas características sensoriais. E isso agrega valor ao mel. Potencializa a meliponicultura. E a meliponicultura disponibiliza uma produção de mel de maior variedade do que quem produz apis, que é aquela que tem ferrão? Com certeza. O leque, o portfólio é muito maior, é um mel mais fluido, né, com maior umidade, é um também dos nossos gargalos dentro da legalização, porque querem colocar a gente com parâmetro de qualidade físico-químico mesmo da apis, não tem como. E se desumidificar o mel da sem ferrão, ele perde suas características principais, que é essa acidez, essa fluidez, e esse que é o potencial do mel da sem ferrão. Para quem não sabe, Adcleia, o que é essa desumidificação? Você pode explicar um pouquinho para o ouvinte? É uma desidratação desse mel. O mel, por exemplo, está com um teor de umidade, um teor de água, 38%, 36%, 30%. Aí você vai desidratar de uma forma industrial, ou numa sala, ou um desumidificador mesmo, para ele chegar a 20%, que é o que a regulamentação técnica exige. Então, ele perde as características principais dele, que é essa fluidez, que é esse azedinho no final, porque ele vai potencializando mais teores de açúcares. Bom, a gente sabe que a prática de meliponicultura ela é muito antiga, como vocês mesmas comentaram, foi sempre um costume trazido pelos povos indígenas, né? E que hoje está com uma nova roupagem, vamos dizer assim, né, Yara, que é toda essa pegada da sustentabilidade. Você estava falando das espécies, né? Tem alguma delas que está em extinção e cada região do Brasil tem diferentes tipos de espécies? Sim, sim. Hoje a gente tem cerca de 300 espécies que são de ocorrência no Brasil. A gente sabe que a gente tem diversas regiões dentro desse país tão grande, né? Então, essas diferenças das regiões vão também ser diferenças nas espécies que vão ocorrer ali. Então, algumas espécies estão, sim, mais em perigo de extinção. Algumas espécies já foram, inclusive, retiradas desse perigo de extinção por conta da meliponicultura. Então, a prática da meliponicultura, da criação racional, da multiplicação racional, o manejo de multiplicação dentro de meliponários racionais, isso já tirou algumas espécies desse risco de extinção. Então, além da meliponicultura ter um viés produtivo e social, cultural, ela também tem essa questão ambiental de poder resgatar essas espécies, manter essas espécies na área e, muitas vezes, ajudar nos processos de recuperação
recuperação natural de áreas degradadas, que essa tem sido uma utilização recente e muito importante da meliponicultura nos últimos anos. Muitos projetos que trabalham com restauração de áreas degradadas já estão inserindo abelhas para apressar esse processo, porque como elas participam da polinização das plantas nativas, então elas acabam ajudando nesse processo de recuperação de área. Então, aumenta a diversidade de espécies da área, espécies de animais, e aumenta também a cobertura vegetal, já que elas aceleram e otimizam essa reprodução das plantas, né? Então, a questão ambiental do uso da meliponicultura é muito forte e maravilhosa. E ela é ótima, por exemplo, para o pasto, para outras culturas, para girassol, para soja. Ela tem uma série de vantagens interessantes. Agora, me diga uma coisa, Yara, é possível... como é que a gente identifica o que é uma abelha sem ferrão e como a gente captura? É possível capturar? Tem que capturar a rainha? Como funciona? Então, a principal característica dela não é, na verdade, não ter o ferrão, né? A gente identifica essas espécies de diversas formas, mas assim, para o pessoal que está começando, ou mesmo que não vai ter uma lupa, um microscópio para olhar todos os detalhes mais de pertinho, a gente tem algumas características de entrada dos ninhos. Então, quando você encontra um ninho dessas abelhas na natureza e você identifica a entrada, as entradas são características de cada espécie. Então, tem entrada, como a Adicleia falou, da pinto de velho, que faz um canudo longo e caído assim em direção ao chão. Tem espécies que fazem meio que uma plataforma de pouso, tem espécies que fazem a entrada bem raiada. Então, essa entrada dos ninhos já é um indicativo. E aí, quando a gente olha a abelha, a gente vê cor, a gente vê o tamanho, a gente vê as preferências delas de saída, o comportamento delas, se elas são mais defensivas, se são menos defensivas. Então, são várias as características para identificar quais são as espécies. E aí, óbvio, para você ter certeza, a gente tem que verificar com especialistas, porque aí vai olhar os detalhes em microscópios, em lupas, mas essas características gerais já dão um bom caminho para a gente ir identificando as espécies. Adicleia, é difícil extrair o mel da colmeia da abelha sem ferrão? É diferente da Apis mellifera? Eu sei que ela produz uma quantidade de mel bem menor do que a Apis, né? Ou não? É bem menor mesmo. Se for comparar em termos de quantidade, sim, mas é uma questão também de população. A população das abelhas sem ferrão, de acordo com cada espécie, ela vai ter uma quantidade de indivíduos totalmente diferente. Tem umas que só tem 1.000 indivíduos, 500 indivíduos, 3.000 indivíduos. Aí isso vai variar a produção, né? Porque diminui o número de operárias, diminui o número de produção, a quantidade de produção. Agora, assim, em termos de ser difícil, eu estou fazendo meu trabalho do mestrado com mel. Podia ser outra coisa, né? Não é muita novidade, né? O pessoal até zoa comigo. Com certeza é mel, é próprio, alguma coisa parecida. Então, também do produto, sim, resultado final. Ferrão, sim. E tem já alguma coisa relacionada a isso, como com as atribuições medicinais desse própolis? Ele é diferente da outra, da Apis? O que você já tem para nos dizer? Existem vários estudiosos hoje no Brasil que estão bem focados já na própolis, fora do Brasil também. E é bem interessante, os constituintes, para mim, em iniciação científica, ela foi com própolis. Eu extraí a primeira fase óleo essencial de própolis, da frisiomelita. A professora Yara vai entender bem. Em alguns lugares chamam de marmelada, outra caixa de uva, outra mosquitão. Cada lugar ela vai ter um nome popular diferente. Então, nós encontramos mais de 600 compostos químicos nessa análise de cromatografia. É bem interessante porque tem propriedades anti-inflamatórias, antibióticos, tem N coisas. E já existem muitas publicações também já no mercado de outros pesquisadores de outros estados. Isso vai decorrer muito dessa vegetação, depende muito dessa vegetação, do clima, solo. Uhum. Quanto ao mel, a extração, voltando lá, Alessandra, depende da espécie. Por exemplo, por espécie, a Scaptotrigona e as melíponas, que são as urussus, jandaíra, é muito mais fácil coletar. São potes maiores, você pode usar sugadores, esses sugadores odontológicos, são ótimos para coletar o mel.
ou existe muito método de viragem, que as pessoas perfuram todos os potes e viram ele para escorrer o mel. Ela fica agressiva na hora da extração? A abelha? Ela sobe para a melgueira. Quem trabalha com a tecnificação, que já sai da fase tradicional, tira as melgueiras, coleta as melgueiras e leva para outro ambiente. Então, você não tem mais o contato com a abelha ali, após a retirada das melgueiras. Elas então, são mais dóceis de trabalhar. Não precisa usar todo aquele equipamento, aquele EPI necessário, ou precisa usar algum tipo de proteção para fazer extração? Olha, da Escapto Trigone e da Pinto de Velho, tem que usar, viu? Porque senão você corre. Elas não ferrou, porém, vão no cabelo, vão no olho, você não consegue fazer nada. E da Borá, acho que tem para ir também, talvez no Papaiara, que é a Tetragona clavis, ela também não permite uma coleta sossegada sem o EPI. Você não usa fumaça, mas você usa um macacão, então uma proteção na cabeça, senão você corre mesmo. Minha nossa. Yara, me conta o seguinte, existe hoje propriedades rurais que estão alugando abelhas sem ferrão para fazer polinização natural. Como é que funciona isso? Tem até aplicativo para acontecer isso? Sim, sim. A polinização não é um produto das abelhas, mas é um serviço que tem sido muito utilizado e tem gerado muita renda, inclusive no Brasil. Alguns países já estão com esse processo muito mais bem estabelecido do que a gente, mas a gente já está no início, já tem propriedades que compram colônias ou alugam colônias de abelhas sem ferrão para colocar dentro dos plantios, nos plantios das espécies que a gente conhece, que sabe que essas abelhas vão ter um aumento significativo, vão aumentar significativamente a produção. Então, em cultivos protegidos também, em casas de vegetação, elas são muito desejadas, porque imagine só colocar a Apis mellifera dentro de um cultivo protegido, né? Então, não ia ser tão legal o manejo e tal. E com as abelhas sem ferrão, a coisa muda um pouco de figura. Então, o interesse já vem crescendo. Acho que já tem 2 empresas hoje no Brasil que trabalham com isso, que fazem esse aluguel de colônias, já tem aplicativo. Uma delas é a Agrobi e tem a Apiagri também, que trabalham com essa questão de aluguel de colônias de abelhas. E aí, a utilização dessas abelhas sem ferrão é muito positiva e, dependendo da cultura, aumenta muito mais a produção do que você utilizasse a Apis mellifera, que é aquela abelha com ferrão, né? Então, dependendo da cultura... Pode falar. Dependendo da cultura, as abelhas sem ferrão podem se ajustar e adequar muito mais para o aumento de produção. Esse é o programa Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. A gente está aqui com a participação de vários ouvintes. A Deuswit Teles, a Eriçu dispõe de um mel delicioso, aliás, de vários méis. Está dizendo aqui a Deuswit. Eriçu é a sua empresa, Edcleia. Você montou uma empresa para vender mel de abelha sem ferrão, é isso? O que é Eriçu? Eriçu, ela é um nome, né, indígena tupi-guarani, que significa abelha grande. E eu achei super interessante, achei lindo o nome, impactante também, e tem esse traço indígena, né? Uma pessoa bem aqui da Amazônia, eu sou do interior mesmo, eu sou de raiz mesmo, viu? E aí nós abrimos a empresa no inverso. A demanda que fez a empresa ser aberta, viu? Começaram a pedir, a encomendar. Eu comecei naquela fase do criar abelha por hobby, viu? Aí fui passando por estágios, tá? Do hobby, de hobbyista, virei conservacionista. Aí passei por outro estágio, começaram a pedir muito mel, encomendar. Eu já não dava, disse, agora tem que virar empresa já, porque o povo começaram a pedir para fora também. Eu quero provar o seu, tal. Eram estudos, né? Eu estudava mel, estudava sensorial de mel. Eu gosto muito dessa parte sensorial, sabe? Eu acho o máximo. Você sentir um aroma, você retrata alguma coisa lá que está escondida, que nem você sabe às vezes, né? Desperta algo, o aroma. E devido a isso, eu comecei a trabalhar com as características sensoriais. E surgiu a Eriçu por causa disso, de tantas pessoas encomendarem mel. Que bacana. Queriam mel de sem ferrão. Então agora tem. E começaram a falar assim: eu quero mel da espécie tal. Aí eu achei mais interessante ainda.
porque as pessoas começaram a aprender que tipo, que sabor, que aroma de mel tinha sido produzido por aquele tipo de espécie. E aí começaram a pedir para você. Muito legal. Complementando aí rapidinho, Alessandra, posso complementar aqui? Claro. Yara, aqui no Pará, estão usando muito a polinização no açaí, no açaizal. A demanda aumentou muito por procura da Scaptotrigona, que é a canudo amarelo, ou a pinto de velho, para polinizar açaí. A partir de um estudo realizado pelo grupo, na época, do Jorge Venturieri, doutora Márcia Maués, e comprovou a eficiência dessa polinização. Aí começou uma demanda agora por essas abelhas, para polinizar o açaí. E eu achei bem interessante a sua fala, que até nós começamos a entrar nesse rol também por causa dessa demanda. Muito bacana, muito legal. Gente, olha, muita participação do pessoal aqui agradecendo. O pessoal do Nativas do Tronco aqui do Rio Grande do Sul dando um grande abraço. Meu trabalho é a preservação ambiental de espécies de abelha sem ferrão aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Edneia Becker, agora há pouco uma amiga do Grupo Mulheres Essência do Agro. Obrigada pela audiência, meninas. Estava relatando que muitas abelhas estão se alojando próximo à sua casa. Interessante esse comentário da Edneia. Meninas, como fazer então para atrair a abelha, fazer uma isca? Como é que a gente busca elas para controlar elas, para deixar elas presas, né? Não sei se a gente diz a expressão é presa, ou acomoda elas para domesticá-las. Como fazer isso, Yara? Bom, a gente pode adquirir as colônias, né, de duas formas. Uma pela multiplicação de matrizes dentro de um criatório racional, que aí é um manejo que você faz para multiplicar esse número de colônias, e a outra é por meio de iscas. E aí você pode usar diversos tipos de iscas, desde a caixinha de madeira até iscas mais artesanais de garrafa PET. Hoje a gente encontra no mercado essas iscas plásticas já prontinhas para vender, então hoje o negócio é bem mais fácil, né? Então, a gente pode usar a caixa isca. E aí, essa isca é o quê? Ela basicamente simula o ambiente que uma colônia ali que está enxameando iria procurar na natureza. Então, a caixa isca, ela simula um tronco. Então, você tem que dar uma coisa que simule um tronco escuro, protegido da umidade e que preferencialmente tem um cheiro agradável às abelhas. E aí, para esse cheirinho, a gente geralmente coloca extrato de própolis, preferencialmente daquela espécie que você quer atrair. Então, se eu quero atrair uma melípona subnítida, eu ponho o extrato de própolis ali de outra colônia de melípona subnítida. Se eu quero atrair uma Scaptotrigona, uma canudo, né? Você já coloca aqui. Então, você vai usando as preferências das abelhas e aí você oferece para ela as condições que ela gostaria de encontrar na natureza. E aí, essa é uma questão das iscas, porque... E aí, você só coloca a isca, você oferta isso para ela e aí fica esperando. E aí, se as abelhas acharem por bem entrar, elas vão se instalar na isca, e aí você pode levar para o seu criatório, para a sua casa, mas elas também podem não escolher, então é meio que sorte. Adicleia, você que começou assim por amor, foi devagarinho, começando o seu criatório, como é que você buscava e começava a procriar os seus enxames, né, e atrair os enxames? Dá uma dica aí para quem está querendo começar esse negócio, ou pelo menos começar a criar as primeiras abelhinhas próximo à sua propriedade. Como fazer? Gente, eu fui super sortuda, viu? Comecei ganhando como presente de aniversário, então já começou aí. Depois, Belterra, é muito comum a abelha chegar na casa, entendeu? É muito comum. Hoje nós temos mais de 20 criadores de área urbana, mas com grande escala mesmo, acima de 100 colmeias. Então, 100 colônias. Então, assim, é muito comum a pessoa dizer, chegou uma jataí aqui, você não quer para você? Porque eu já tenho dessa, eu tenho muita. Aí eu vou lá, né? Busca, retira elas do casulinho, como é que faz? Não, aqui em Belterra, a gente deixa muito caixinha vazia, né? Tu troca a caixa, e aí aquela caixa está um pouco deteriorada, mas está com muito cheiro de própolis. E essa caixa tem que ser especial? Olha só, já tem um monte de ouvinte aqui perguntando como fazer, como é que eu faço uma isca? Vamos dar uma dica, gente, depois, Yara, ou uma de vocês aí diz como fazer uma isca caseira aí, porque eu vi já feito até de garrafa PET, né? E a caixinha de Cleia, nós estávamos falando, ela precisa ser especial, essa caixinha? Não, uma caixinha de madeira pequena, geralmente, não é boa, muito grande, porque senão
vai ser pior para ela começar do zero, tem que ser caixinha pequena, de 20 por 20, máximo 25 por 25. A Yara tá com uma caixinha atrás dela, olha só que bacana. Isso, olha aí, ó, perto da Yara. E ó, Yara, mexe aí. A Yara tá no lugar perfeito, viu? Olha ali o tamanho da caixinha. É assim, olha. Aí você monta a caixinha e deixa lá, ela com cheiro de própolis. Isso, em local de ocorrência, onde está passando abelhas em chameação, elas vão entrar. Em relação à garrafa PET, eu vejo que para o Sudeste e Nordeste é muito sucesso. Nós fizemos um projeto uma vez, foi um fracasso, viu? Colocamos 200 iscas, nós não pegamos 7 das 200. E detalhe, porque como eu já era aluna da universidade, né? O que aconteceu? Eu virei piada ainda. Como é que você fez? O que deu errado? Vamos já falar sobre o que dá errado para ninguém fazer. Como é que foi isso? Nós acreditamos que, na verdade, não é que tenha dado errado, é porque assim, elas têm muitas opções ainda. As casas em Belterra são de madeira. É uma cidade que foi criada pelos americanos, pelo Henry Ford. Então, elas são de madeira dupla. Então, só nisso já atrai muita abelha. Tem muito espaço para abelha. E outra coisa também, tem muita arborização, então ela tem a oportunidade de nidificar. Tem uma mangueira lá que tem 19 colônias, 19 enxames. Uau. Então, assim, é muito comum. Então, é como se ela tivesse um portfólio. Ah, o que eu vou uma garrafa PET se eu tenho madeira? Tá certo, claro. E eu virei piada, viu? Entrou, que nós chamamos aqui de caba, marimbondo, formigão, sabe? Até hoje, qualquer pessoa que chega lá, os produtores contam para todo mundo. Que bárbaro isso. Agora, você entrou num aspecto interessante, Adicleia. As abelhas são animais extremamente inteligentes, né? Aliás, eu digo que se a humanidade usufruísse de 1/3 da inteligência das abelhas, eu acho que a humanidade sofreria muito menos, né? Vamos combinar, vocês são estudiosas das abelhas, eu sou uma curiosa de abelhas, eu não sou uma estudiosa. Mas, Yara, dentro de todas essas características super inteligentes que ela possui, o que a gente pode destacar dessas abelhas sem ferrão, né, da meliponicultura, que a gente pode usufruir ao nosso favor? Yara. Bom, a polinização acho que é o principal ponto positivo, né? Porque a gente pode usufruir tanto no cultivo agrícola para a produção de alimentos, quanto também para a preservação das áreas, né? Mas pode, como falou, a gente pode usufruir da própolis que elas produzem, a gente pode usufruir do mel que elas produzem, que tem uma qualidade altíssima. E aí, como a Adicleia mesmo falou, dependendo da espécie, dependendo da florada que elas estão utilizando, tem qualidade e características diferentes. Então, são muitas as possibilidades. A gente pode utilizar, inclusive, usufruir delas como terapia. E aí, durante essa pandemia, as abelhas sem ferrão viraram febre, porque virou terapia criar abelhas sem ferrão e acompanhar o desenvolvimento delas, ver elas crescendo, produzindo, é muito prazeroso. Utilizar isso com crianças é muito bacana para ensinar sentidos de cooperação, de respeitar o espaço e a natureza dos bichos. É muito interessante, a gente pode usar muita coisa delas a nosso favor. Gente, olha só, o pessoal dando um alô e um abraço, elogiando o programa. Façam perguntas, pessoal. Aproveitem essas mulheres maravilhosas aqui que estão dando super certo nesse negócio. Esther Veríssimo, boa tarde a todos. Parabéns por essa conversa entre as 3 mulheres maravilhosas. Muito obrigada. Falando sobre abelhinha sem ferrão. Yara, você é tudo. Coração para você, Yara. Maria de Lourdes, de Santa Margarida do Sul, presente aqui. Novo Hamburgo, presente. Muito obrigada. Elisa Mara de Jesus de Oliveira, boa tarde. Sempre quis ter estas abelhinhas e agora estou me encorajando. Muito bem, meninas. Que mais que a gente pode falar das abelhas? Adicleia, vamos falar mais um pouquinho sobre mel. Esses sabores diferentes, essas texturas diferentes de mel, isso tem a ver com a espécie, isso tem a ver com o que elas buscam, o que elas colhem para transformar em mel, como funciona isso? Você está com o microfone desligado, vamos ligar seu microfone. Aí, vamos agora. Então, a florada é o carro-chefe, né? Mas observando, assim, nos artigos que já vimos
fazendo já ao longo com o grupo, observamos o quê? Espécies no mesmo local produz um mel diferenciado, porque elas escolhem também, né, um pasto diferente da outra. Tem um raio de voo, e tem uma coisa bem interessante também, a característica peculiar da espécie. Por exemplo, a frisiomelita, chamamos para cá, em Belterra, chamamos de cacho de uva, por causa do formato do ninho dela, que é bem interessante, que ela fica pendurada, igual um cacho de uva mesmo, na tampa da caixa. E ela é conhecida no Sudeste como marmelada. Ela tem uma característica bem diferente de todo mel. Por quê? Porque ele é bem denso, bem escuro, tem maior riqueza em minerais do que os demais, e a umidade dele é abaixo do mel da Apis, independente do local que ele está. Então, ela é dominante, uma característica especial da espécie. Então, nós fomos observando isso. E assim como também a borá, que é uma tetragona. É um mel muito ácido. Tem colega meu que é da meliponicultura, eu já ganhei caixa de abelha dela, porque ele diz que ela tem gosto de sabão. Tem alguma com gosto mais forte, assim, né? Porque tem várias que têm um gosto forte. Ela tem baixo teor de açúcar, mesmo estando no mesmo espaço. Então, uma característica que ela também vai, entendeu? Sobre as propriedades medicinais desses méis todos, né, que elas produzem, já existe algum estudo, alguma pesquisa referente a isso, meninas? A Adicleia que está mais se envolvendo também com essa produção. Existe algum estudo científico até de outros países? Tem sim. Portugal, inclusive, é um país que ele vem estudando muito sobre essa questão dessa função do mel, das propriedades biológicas dos meles, né? Nós também estamos estudando aqui dessas espécies um pouquinho, alguma questão dos compostos fenólicos, tudinho, e vamos fazer alguns testes também, né? Ver o que temos, né? Acho que é bem interessante, mas já existe sim, entendeu? E as pessoas, é um uso tradicional que usa o mel para tratamento de tudo, né? Eu digo que o mel cura tudo. É terapia, como a Yara falou, tá com dor de barriga, toma mel, tá com dor de garganta, o pessoal toma mel, tá constipado, toma mel, tudo é mel, tudo se resume em mel, viu? Eu disse, se você tá triste, você consome mel, tá feliz, consome mel também. Fala um pouquinho mais do teu negócio como produtora, né, a Adicleia, que aos poucos também se tornou viável, é uma situação viável, assim, você é muito esforço para pouco lucro, ou tem essa compensação de você estar envolvida com a natureza, mas não tem tanto lucro? Fala um pouquinho para a gente como é que é essa compensação. Olha, economicamente é viável. Por quê? Porque, assim, produz menos, porém, ele tem um valor mais agregado, devido às peculiaridades dele. O mel de Apis para a região Nordeste custa bem baratinho. Belém para lá já custa barato, R$10 o quilo. Nordeste chega a R$4 o quilo, que eu sei, a gente fica acompanhando, R$10 é vendido no balde. Já o mel de sem ferrão, não. O mel de sem ferrão, primeiro que ele é vendido em litro. Aí vão agregando valor. É R$100 para cima. Tem mel que chega a custar R$900 o litro. Aí o que a pessoa faz? Fraciona esse mel, para todo mundo ter acesso. Aí vende aqueles frascozinhos lindos, né? De 10 gramas, 30 gramas a R$30. Mas nada contra os meus produtores aqui da região sul do Brasil. Um quilo de mel está custando R$26, R$28 aqui, então tá baratíssimo aí. Vou para o Nordeste, encomendar mel do Nordeste e ainda trazer das aves. Eles vendem muito mel em tonelada, né? Aí o valor, a quantidade, né? Muita demanda, a baixo preço. Muito bem. Acho que foi o ano passado, o ano atrasado, que o mel caiu muito o valor. Caiu. Foi, em 2018, 2019, caiu muito. Quando foi na pandemia, a demanda aumentou. As pessoas começaram a buscar mais as propriedades do mel para a saúde. Isso. Do própolis. Mel e própolis foi lá para cima. Teve empresa que não tinha mais para fornecer própolis, empresa grande do país, daí do sul. Antes de eu produzir meu próprio própolis, eu consumia uma própolis da região sul.
Eu gostava eu conheci a empresa, e eu gostava muito da tecnificação deles, entendeu? Eu confiava e eu consumia deles. E eu pedi, estava com medo de morrer, né? Liguei para lá. Própolis verde? Isso, eu disse, eu não quero morrer. Nós vamos fazer um programa só de própolis aqui, tá? Olha só, quem é fã aqui de abelha, quem é fã de mel, nós vamos falar só sobre própolis, vamos trazer essas meninas maravilhosas aqui. Nosso tempo está acabando, quero dar o recado final aqui, né? Tá muito legal. Mais gente aqui, com muita gratidão, assistindo Campo e Batom, o Eduardo Henrique Freire, a Elisa Mara de Jesus de Oliveira. Eu coloco capim cidreira ferver com açúcar e molho bem a caixinha. Funciona, dando a dica aqui para todo mundo. A Marinês Kittel está presente aqui com a gente. Realmente, a Adcleia, com mel todos, ela também come mel todos os dias, tá dando o recadinho dela aqui. Gente, muito bom, façam suas perguntas aí. Mas, Yara, conta pra gente qual é o recadinho final que você quer dar para o pessoal. Existe uma situação que está acontecendo aqui no sul do Brasil, que inclusive está bem polêmica, que é a abertura de mercados para comercialização de colmeias entre estados brasileiros. Só que existe uma caracterização disso como tráfico de animais. Então está polêmica a situação, porque existe a ideia de abrir mercados para comercialização destes animais, mas ao mesmo tempo caracteriza como essa situação, e também isso pode impactar profundamente no meio ambiente, porque tirar uma abelhinha do Ceará para botar no Rio Grande do Sul, isso dá certo, Yara? Então, essa é uma questão, inclusive, que ela não pode acontecer, ela vai contra as normas de vários órgãos ambientais, e é muito perigoso. Perigoso, primeiro, que pode levar a doença de uma abelha de um canto para outro, então tem que ser feito um estudo muito aprofundado. Pode ter um impacto negativo no ambiente do qual ela sai e para onde ela está indo, então a gente não sabe o impacto que ela vai ter na flora daquele local, nas outras abelhas que vão estar convivendo naquele outro local. E tem também uma questão que é muito importante para quem está se apaixonando pelas abelhas, é que isso vai tirar as abelhas, quando você tira ela de um local de ocorrência e leva para outro local onde ela não ocorria, isso vai tirar ela da zona de bem-estar dela. Então, ela não vai estar dentro da zona de conforto térmico, com as plantas que ela prefere, então vai tirar ela completamente da zona de bem-estar. E não vai ser bom para a abelha, não vai ser bom para o ambiente e provavelmente não vai ser bom para o produtor, porque quanto mais adequadas estão as condições da colônia, mais ela produz. Então, se quer produzir mais, cultive abelhas da sua região de ocorrência, porque elas vão estar bem adaptadas, vão utilizar da melhor forma possível a flora e vão estar com a produção o melhor que elas puderem. Muito legal. Yara, você também é produtora, você também é meliponicultora, só para melífera ou para apis também? Não, eu comecei trabalhando, sou zootecnista, comecei trabalhando com apis, então desde o comecinho da graduação, passei a graduação inteira envolvida com a apicultura, e aí assim que formei, comecei a trabalhar com apicultura, e aí depois disso, depois de um tempinho de formada, fui rumando para os caminhos da meliponicultura, e hoje eu trabalho principalmente com meliponicultura. E você é presidente de uma associação aí no Ceará dos meliponicultores, uma mulher. Como é que tá? Como é que você vê o papel da mulher dentro da meliponicultura? Hoje ainda é um ambiente muito masculino. Então, hoje, dentro da associação, são um pouquinho, apesar de ter uma mulher presidente, a nossa associação aqui do Ceará, tem pouquíssimas mulheres que estão envolvidas e que realmente levam à frente essa atividade da meliponicultura. Mas o que eu percebo em campo, porque eu também sou técnica e vou a campo muito e acompanho muitas propriedades, é que o que acontece principalmente com as pequenas produtoras é que elas dizem que a produção é do homem, do chefe da família, mas aí você pergunta, mas quem que está alimentando as abelhas? Não, sou eu. Quem que está revisando as abelhas? Sou eu. Quem que colhe o mel? Sou eu. Quem vende? Sou eu. Mas de quem é as abelhas? É do meu marido. Então, a gente encontra muito essa situação em campo. E aí chega a hora que a gente diz, não, a gente tem que trazer isso para trazer isso para o mundo feminino. E apesar de ser um universo muito masculino ainda hoje, é um mundo que dá para a mulher se encaixar perfeitamente, e não só por elas não terem ferrão, porque as mulheres também estão muito presentes na apicultura, mas por ser uma atividade que pode ser realizada por qualquer um, inclusive por crianças. Então, não é porque é mulher que vai trabalhar sem ferrão, é porque é uma atividade produtiva e que pode se encaixar muito bem na rotina e no planejamento da família. Então...
Vamos ter um evento em seguida aí, você estava me falando nos bastidores, conta para nós, convida o pessoal aí para esse evento importante que vai acontecer, e é virtual. Isso, a gente vai ter um evento muito bacana aqui no Ceará, que é a segunda etapa do segundo seminário de meliponicultura da região do Maciço de Baturité, uma região muito bonita, muito rica em espécies de abelhas aqui no Ceará. E a gente teve a primeira edição presencial em 2019, a segunda edição foi no Dia Internacional da Abelha, no comecinho desse ano, e agora a gente vai ter a segunda etapa da segunda edição, que vai ser para discutir o desenvolvimento mais local, mas a gente também vai trazer palestras muito bacanas, inclusive da professora Vera Lúcia, Imperatriz Fonseca, que é muito conhecida no meio da pesquisa e da produção de abelhas sem ferrão. E aí vai ser tudo online e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram, as páginas do Ecomuseu de Pacuti. Então, se procurar pelo Instagram ou no site mesmo, você encontra Ecomuseu de Pacuti, você encontra e tem lá a inscrição, tudo bonitinho. E sintam-se convidados para acompanhar esse evento maravilhoso. Esperamos que seja tão bom quanto foram as outras edições. Que maravilha. Adicleia, quero o teu recado aí final. Me conta como é que é ser mulher na meliponicultura. Meliponicultora, eu fui escrever hoje no meu texto para a gente conversar, o Google não reconhecia, porque não existe a palavra feminina meliponicultora, né? A gente inventou, inclusive, para o programa aqui, se Deus quiser, daqui a uns anos, o nosso Google vai ter que reconhecer, afinal, tudo está no Google, né? Adicleia, como é que é ser mulher e meliponicultora e trabalhar com isso e ter prazer em trabalhar com isso? O prazer é imenso. Já estou inscrita no evento, viu? A gente fica... Na verdade, nós fazemos uma campanha constante. Nós fizemos um evento online, um workshop só de mulheres na meliponicultura, nas abelhas. Foi o primeiro workshop que nós fizemos o ano passado, né? Só eram mulheres, todas envolvidas com abelhas. Não importava se era apis, se era solitárias, com produção, na cadeia, com hidromel, com tudo. Várias convidadas. Para justamente mostrar, porque sempre vimos, como a Yara falou, as mulheres como braços dos homens dentro da agricultura familiar, não diferentemente na meliponicultura. E é do jeito que ela falou mesmo, todas fazem tudo e no fim é do marido. Aí eu mostro para ela, não, mas é sua, viu? E outra coisa também, mostrar que é possível você ter uma renda mensal, mesmo a produção sendo só semestral. Porque é possível. Eu disse que nós temos que trabalhar que nem abelha. Trabalhamos junto com elas, coletamos e vendemos o ano todo. E aí você tem uma renda mensal. Você não precisa mais ter um outro emprego, um outro trabalho. Independência feminina, isso é bárbaro. Meninas, fantástico nosso programa. Mais uma vez quero agradecer a presença de vocês. Vamos voltar, vamos falar sobre própolis. Esse assunto sempre é bem-vindo aqui no Campo e Batom, o pessoal adora. Quero agradecer aqui também Ana Paula Muniz Dias, também está comentando aqui sobre a Jataí, uma boa opção aqui no interior de São Paulo. A Lourelisa Rubim de Vasconcelos, Comissão de Apicultura da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul presente, olha que bacana. Annelise Rosenthal Figueiredo, este outro conhecimento das mulheres nas atividades do campo é muito importante, e o pessoal de São Paulo que está presente. Gente, muito obrigada pela audiência de Campo Batom, muito obrigada. Voltaremos na próxima semana aqui neste programa. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.